Convidando vocês aqui para a continuação do capítulo 4 de Êxodo. Vamos estar fazendo a leitura do versículo 18 em diante, amém? Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: Vai em paz. Aqui Moisés já falou com Jetro: Olha, vou para o Egito ver se meus irmãos estão bem. E Jetro, seu sogro, disse: Vai-te em paz, Moisés. E ele foi. E disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam tua alma morreram. Moisés, você pode ir para o Egito em paz, que aqueles que queriam te matar lá já morreram, já passaram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento. E tomou a terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus nas suas mãos. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te tenho dito: Deixe meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, e eis que eu matarei o teu primogênito, o teu filho. Olha só o que o Senhor está falando. Quando ele vai para o Egito, ele vai levando a vara de Deus nas suas mãos. Disse o Senhor a Moisés: Quando você voltar para o Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas. Ele está falando: quando você voltar para o Egito, faça diante de Faraó todas as maravilhas que eu te mostrei, que eu te dei autoridade para você fazer. Diante do Faraó, você vai fazer tudo que eu te ensinei. Você vai fazer tudo. Eu te dou autoridade para você fazer todos esses sinais e prodígios. Todo sobrenatural, eu te dou autoridade para você fazer diante do Faraó. Amém? E eu endurecerei o coração de Faraó para que ele não deixe ir o povo. E eu aqui vou endurecer o coração de Faraó para que ele não venha deixar vocês saírem. Olha só, Deus está falando com Moisés e Deus não está enganando Moisés. Eu presumo que Deus estava de tanto furor contra a vida de Faraó que ele fez isso de propósito, para que Faraó viesse a perecer, pessoal. Então dirás a Faraó assim: diz o Senhor: Israel é meu filho e meu primogênito. Eu te tenho dito: deixe meu filho para que me sirva, mas se tu recusar deixá-lo, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Pessoal, aqui muito se escandaliza. Deus está mandando matar. Pessoal, Faraó estava mandando as parteiras matar as crianças hebreias, pessoal, antes delas nascerem. Não venha com moralismo pra cima do Senhor, que isso não cola, pessoal. Olha o que o Faraó estava fazendo aqui nesse tempo. Faraó era, pessoal, um demônio em pessoa, pessoal. Ele não era bonzinho, não. Pode esquecer esse papo aí. E eu te tenho dito: deixei meu filho para que me sirva, mas se tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho no teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e o lançou seus pés e disse: certamente mesmo um esposo sanguinário. Beijou-se dele então, ela disse: esposa sanguinária por causa da circuncisão. E disse também o Senhor Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi. Encontrou no monte de Deus e beijou. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que enviaram a todos os sinais que lhes mandaram.
Então lhes foram Moisés e Arão, e se ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel. E que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Pessoal, aqui, rapidinho. Aqui teve encontro entre Moisés e Arão. E Moisés falou para Arão todas as palavras que o Senhor lhe ordenara. E também teve encontro com os anciões e com todo o povo de Israel. E eles ouviram e creram. Eles deram crédito na palavra de Deus, que o Senhor ia lhes tirar daquela servidão. Pessoal, olha o cenário que estava no Egito. O faraó, que não conhecia José, pessoal, ele se levantou. Ele não tinha conhecimento de quem foi José. Ele não queria, não aceitava, pessoal, os hebreus se multiplicando no Egito. Ele mandou matar criança, pessoal, nem recém-nascida. Muitas das vezes essas crianças não tinham direito nem de mamar em paz, pessoal. Aí ele ia nos homens para enfraquecer aquela geração. Ele queria matar todos os meninos recém-nascidos, escravizando o povo hebreu, pessoal. E o Senhor, ele usa de benignidade, ele dá estratégia para uma pessoa, pessoal. E essa pessoa vai, casa um rapaz e tem um filho. E o filho, essa moça, ela cria esse filho, pessoal, até ele ter um certo tamanho. Não é um bebê ainda. Ele esconde ele, pessoal, numa numa manjedoura, não, numa cesta. E ela esconde ele, pessoal. Então vê uma criada de Faraó e cria essa pessoa como se fosse dela, entendeu? Para essa pessoa. Cria essa pessoa para essa pessoa, entendeu? E Moisés, pessoal, começa a crescer, desenvolver e aprender no Egito, desenvolver a sua história no Egito, pessoal. E Deus escolhe usar Moisés. E aqui nós vemos, pessoal, desenrolar dessa história. Moisés conhece Jetro, conhece sua esposa Zípora e tem seus filhos. E ele começa a desenvolver ali, pessoal. Deus decide que vai escolher ele para tirar o povo de Israel do Egito, pessoal. Aqui já começa o ministério de Moisés. E vai vai vir à tona, pessoal, uma peleja. Vai cair uma peleja entre Moisés e Faraó, pessoal. Faraó, pessoal, era um tipo de personificação do adversário encarnado, pessoal. Porque ele era muito ruim. Ele não era aquele faraó com equidade. Ele queria sim o povo dele. Ele se importava sim com o povo dele. Agora, com o povo hebreu, pessoal, ele usou e abusou do povo hebreu, pessoal. Isso que eu tô falando aqui, pessoal, é a história de Israel, pessoal. Se você for lá fora, pessoal, lá em Israel, os judeus ainda assim, os que não creem em Deus, eles creem nessa história. Eles creem na história de Israel. Essa história, pessoal, não é só algo da Bíblia, pessoal. É algo histórico, pessoal. É a história deles. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está falando, pessoal. Isso aqui é uma história deles. A gente que está aqui no Brasil, pessoal, antes de Cristo, a gente é gentil. A gente é contado como israelita por meio do sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. A gente se tornou a igreja do Senhor. Mas eles, pessoal, eles são judeus.
Eles são descendentes, pessoal, dessas pessoas aqui que estavam sendo escravizadas no Egito. Devemos respeitar, pessoal. Por mais que muitas das vezes a gente acha que tem divergência deles, a gente tem que respeitar. Deus abençoe você. Amém. Isso aqui já é o conteúdo de sábado. Deus abençoe você. Eu te abençoe em nome de Jesus. Amém.